Bem, eu tenho um teste para você, ok? O que a maioria dos pais faz quando seus filhos se machucam? A. Dizem para eles terem mais cuidado. B. Dizem para eles prestarem mais atenção. C. Dizem: seu idiota, não acredito que você fez isso. Não sei como não se matou ainda. Olá, pessoal. Eu sou o Larry e vou apresentar vocês para algumas das pessoas mais perigosas do mundo: os meus filhos. Se os seus filhos são como os meus, eles se machucam cerca de 15 a 25 vezes por semana em termos de cortes, contusões, batidas e arranhões. Quantas vezes você já disse para os seus filhos terem cuidado? Quantas vezes os seus pais já te disseram para ter cuidado? E quando você se machucou, disseram: você não estava tomando cuidado? Como isso funcionou para você? Bem, você provavelmente sabe que não funcionou, e ainda assim é isso que a maioria de nós faz quando os filhos se machucam. Estamos fazendo as mesmas coisas que nossos pais faziam e que não davam certo conosco. Mas foi basicamente assim que nós crescemos, certo? E se você pensar em quantos quase acidentes sérios sofreu, quantos machucados você teve, podemos fazer melhor do que isso agora. Na verdade, podemos usar esses cortes, contusões, batidas e arranhões. E há milhares deles, quando você está falando de uma criança de 1 a 10 anos. Diria literalmente de 5 a 10 mil cortes, contusões, batidas e arranhões. Toda vez que um de seus filhos se machuca, com sorte apenas um machucado sem importância, nada de pontos ou gesso, mas cada vez que um de seus filhos se machuca, você pode fazer isso com eles em casa ou você pode ajudá-los a ser cuidadosos e, quem sabe, evitar que eles se machuquem no futuro. Há 4 estados, fatores humanos: pressa, frustração, cansaço e complacência. E esses 4 estados tendem a fazer com que as pessoas cometam erros. Alguns desses erros podem fazer com que se machuquem. Os 4 erros que causam mais ferimentos são: olhos longe da tarefa, mente longe da tarefa, entrar ou estar na linha de fogo, ou perder o equilíbrio, tração ou firmeza de alguma maneira. Eu gostaria que você pensasse em alguma vez em que se machucou, no trabalho, em casa, na estrada, não importa. E pergunte-se, bem, algum desses 4 estados, pressa, frustração, cansaço e complacência, estava envolvido? E então olhe os 4 erros críticos: olhos longe da tarefa, mente longe da tarefa, entrar ou estar na linha de fogo ou perder o equilíbrio, tração ou firmeza. Se você é como a maioria das pessoas, mais de 90,99% de todos os machucados dos seus filhos, mesmo os cortes, contusões, batidas e arranhões, foi um ou mais de um desses 4 estados que levou a um ou mais desses 4 erros, certo? Nós desenvolvemos 4 técnicas de redução de erros críticos para lidar com este problema. A primeira que você quer aprender é a se autoativar no estado e reconhecer quando está com pressa, cansado, frustrado e então, em vez de pensar em por que você está com pressa, com quem ou por que está frustrado ou quando vai dormir um pouco, seu primeiro pensamento deve ser olhos, mente, linha de fogo, equilíbrio, tração, firmeza. A segunda técnica é analisar os quase acidentes e os pequenos erros. Aprenda com os erros pequenos, aprenda com eles.
Foi um estado como pressa, frustração ou cansaço em que eu não autoativei ou se foi complacência, é mais uma questão de hábito que precisa de melhoria. Você sabe, principalmente hábitos relacionados a olhos na tarefa, mente na tarefa, posição do corpo fora da linha de fogo ou equilíbrio, tração ou firmeza. E a terceira técnica, aqui provavelmente a melhor para combater a complacência, é observar outras pessoas quanto a esses padrões de estados que levam a erros. E isso vai ajudá-lo a trazer a sua mente de volta. Se você vir alguém com pressa não olhando onde está indo, isso vai ajudá-lo a se lembrar. Você sabe, o que eu estou fazendo agora mesmo, mantendo os meus olhos e mente na tarefa. Então, essas são as 4 técnicas de redução de erros críticos. E vamos estar olhando algumas delas, como olhamos alguns ferimentos aqui e analisamos o que você precisa fazer diferente da próxima vez. O primeiro é o Mitchell. Ele tem 7 anos, é o nosso segundo filho. Mitch é muito esportista, ele adora esquiar. Também gosta de esportes radicais, ele não para um minuto. Adora fazer mountain bike, andar de skate. E onde ele se machuca? Na banheira. Ok, Mitchell. E agora me conte o que aconteceu com você, porque eu não estava por perto, tá certo? Uhum. Então, o que aconteceu quando você cortou as suas costas? Eu estava brincando com as bolhas e eu estava olhando no espelho. Então Você estava imitando o Papai Noel, com as bolhas, sim. eu estava olhando no espelho, então eu esqueci. E a mamãe não disse que eu não podia escorregar. Então eu fiz e não pensei no que podia acontecer. E eu escorreguei. Ah, então você esqueceu. Onde o espelho estava quando você escorregou? Ele estava no fundo da banheira? Tava. Então o espelho quebrou e cortou as minhas costas. Sim, e você não sabia que ele estava lá. E então, quando você escorregou na banheira, o espelho estava embaixo d'água. E você bateu nele. E então o espelho quebrou e um pedaço cortou as suas costas. Tinha uns 4 pedaços. Nossa, e o que aconteceu? Você apenas precisou de um band-aid ou você teve que... Não, eu precisei levar pontos. Então você teve que ir ao hospital e levou pontos. É. O que você quis dizer quando a sua mãe disse que você não podia escorregar dessa vez? Ela já falou isso antes. Ela não precisa te falar todas as vezes. Você devia saber e você não devia estar fazendo o que estava fazendo em primeiro lugar. Bom, isso lhe parece familiar, como se tivesse ouvido seus pais falarem isso algumas vezes aqui e ali, mas crianças escorregam na banheira. Mitchell não inventou isso, certo? Crianças fazem esse tipo de coisa o tempo todo. E se eu começar com você não devia estar fazendo isso em primeiro lugar, eu não vou conseguir fazer ele pensar. E da próxima vez que ele for escorregar, pode haver a possibilidade de ter alguma coisa dura ou afiada em que possa bater, sabe? Em que possa bater, quebrar algum osso, se cortar gravemente. Bem, eu prefiro fazer aqui e fazer com que ele se concentre. Se concentre no que está fazendo, no espelho, no possível perigo e ver se eu consigo fazer ele pensar nessas coisas. Para que isso não aconteça com ele de novo, em vez de apenas gritar com ele e também fazê-lo se calar. Se você pensar nos 4 erros críticos, Mitchell, olhos longe da tarefa, mente longe da tarefa, linha de fogo, equilíbrio, tração, firmeza, qual desses erros você acha que ocorreu aqui? Mente longe da tarefa. Mente longe da tarefa, certo. Você esqueceu do espelho. E olhos longe da tarefa. Olhos longe da tarefa. Você não estava vendo o espelho, certo? Ok. E você não estava realmente pensando... Você perdeu o equilíbrio, tração ou firmeza, ou foi apenas a linha de fogo ou espelho? Eu acho que linha de fogo. Sim, linha de fogo, espelho, porque escorregar, você estava escorregando de propósito, certo? Certo. Há 4 erros que vão colocá-lo em contato com alguma energia perigosa ou potencialmente perigosa. Olhos longe da tarefa, mente longe da tarefa, entrar ou estar na linha de fogo ou perder o equilíbrio, a tração ou a firmeza de alguma forma.
Mas o Mitchell, embora estivesse escorregando, ele na verdade não perdeu o equilíbrio, a tração, a firmeza. Era isso que ele estava tentando fazer. Ele não podia ver o espelho porque estava debaixo das bolhas. Ele esqueceu do espelho porque, você sabe, ele é criança ainda e ele estava brincando. E depois de um tempo, o espelho não está mais à vista. Eu não sei se você percebeu, logo que eu comecei a falar dos 4 erros críticos, ele ergueu a mão, sabe? Ele estava ligado, eu sei a resposta. Esse não é o tipo de resposta que você recebe de uma criança que acha que vai ficar de castigo ou levar uma bronca. Eles não dizem o que estavam fazendo de errado. Então, novamente, você quer que isso seja o mais positivo possível. Você sabe, ele podia ter cortado a medula espinhal ou batido forte em Deus sabe o quê. Quero dizer, queremos aprender com isso e queremos evitar que coisas assim aconteçam de novo. Você sabe, o Mitchell está envolvido nisso. Ele não está dizendo sim, não, dá um tempo, sim, não, certo. Ele está participando disso e participando com vontade. Os 4 estados: pressa, frustração, cansaço, complacência. Você estava com pressa? Não, Você estava frustrado? não, Estava cansado? não, Não? E estava complacente? Você estava preocupado? Você não estava preocupado com o espelho? Você não estava preocupado em se machucar? Estava? uh-uh, Não? E você estava pensando em se machucar quando estava escorregando? não. Não. Certo. Complacência. Então a complacência leva a mente longe da tarefa, certo, Mitchell? E com a mente longe da tarefa, você não pensou em procurar pelo espelho olhos longe da tarefa, linha de fogo, correto? Há uma série de fatores humanos que fazem com que as pessoas cometam erros. Mas aqueles que fazem as pessoas cometerem mais erros, sabe, ao menos 99%, são pressa, frustração, cansaço e complacência. Então eu só estou dando uma olhada nisso com o Mitchell agora, sabe? Você estava com pressa, cansado ou frustrado? Não. Você estava complacente? Você estava com medo de se machucar? Não. Ele não estava preocupado em se machucar, ele estava pensando na diversão, ele é criança. Então a complacência, como você sabe, leva a mente longe da tarefa, olhos longe da tarefa e não pensar na linha de fogo. E foi assim que ele se machucou. Bom, há 4 técnicas de redução de erros críticos. Se autoativar no estado. Você acha que podia se autoativar no estado? Eu não sei o que é o tatuar. Bem, se autoativar significa que, quando você está com pressa, cansado ou frustrado, você rapidamente pensa em olhos, mente, mente na tarefa, linha de fogo, equilíbrio, tração, firmeza. E então, normalmente, você não comete um desses erros. Mas eu não acho que você estivesse com pressa, cansado ou frustrado. Então, eu acho que isso não vai funcionar com você aqui, certo? Agora, você fica complacente, às vezes, quanto a melhorar os seus hábitos, mas, na verdade, você não fica escorregando na banheira com espuma com frequência, certo? Então, isso não vai ajudar muito aqui. Observe outras pessoas. Se você tivesse visto uma outra pessoa escorregando e você soubesse que havia um espelho ali, você teria pensado no espelho na sua banheira, mas não havia ninguém ali, havia? Então, isso não vai te ajudar. Mas e quanto a analisar quase acidentes e pequenos erros para evitar sofrer com os grandes? Como da próxima vez que você for escorregar em algum lugar, Mitchell, no que vai pensar? Em me machucar? Bem, sim, linha de fogo, certo? Em cima do que você pode cair? Ok, então você pode fazer isso, certo? Sabe quando você pega algo como um espelho e coloca em um lugar onde não pode vê-lo? Às vezes, isso é um hábito. Se você apenas tivesse colocado o espelho aqui em cima, você teria conseguido ver o espelho. Então você vai tentar melhorar o seu hábito. Parar e pensar no que pode acontecer. Certo. E, tudo bem. E mantenha onde você possa ver, ok? Uhum. Certo, ok. Mitchell, mantenha essas coisas à vista para que não esqueça delas, porque você sabe, é difícil de vê-las, ok? Tá certo? Uhum. Teria sido muito tentador deixar as coisas como estavam e dizer, ok, Mitchell, nada de afiado que possa quebrar na banheira de agora em diante, entendeu? Isso não vai necessariamente fazê-lo pensar na água ensaboada se ele estiver lavando louça na cozinha. Pode até fazê-lo pensar um pouco sobre não colocar as facas afiadas com a ponta para cima na lava-louça. Uma vez ele estava conversando comigo na cozinha, foi para trás e a lava-louça estava aberta
e ele caiu dentro dela. Mas sabe, nós tínhamos o hábito de nunca deixar nada afiado com a ponta para cima, porque não fosse isso, ele teria uma outra cicatriz nas suas costas. O que eu estou tentando fazer aqui é fazer o Mitchell ver como evitar o próximo machucado. E eu quero que ele aprenda essas técnicas, mesmo que as únicas coisas que eu estou conseguindo que ele diga seja não, não foi isso, ou você sabe, fazer ele aprender um monte de coisa. Fazer ele entender, você não escorrega o tempo todo, então o hábito seguro de escorregar não é o que eu quero aqui. Mas talvez fazê-lo adquirir o hábito de não colocar coisas, objetos afiados, coisas perigosas, onde não se pode ver. Não apenas por você, mas pelos seus irmãos e irmãs, e por mim e por sua mãe. Não estamos dizendo para você tirar os protetores de canto, não estamos dizendo para você destrancar o armário dos remédios ou as gavetas onde você guarda os produtos de limpeza. Tudo isso é bom, mas nenhuma dessas coisas realmente fala você sabe, dos olhos na tarefa, mente na tarefa, você estava prestando atenção ao que estava fazendo quando se machucou. E isso é uma parte crítica em termos de causa primária de acidente. Estou apenas tentando fazer as coisas ficarem melhores. Oi, pessoal! Aqui é a Marlene do Levando o Safe Start para casa. Não se esqueça de ver os outros empolgantes segmentos desse DVD para ver como a família do Larry luta para que eles não se machuquem em casa. Para aqueles com filhos pequenos, vocês vão ver como a mãe de Mitchell, Donna, ensina a filha Mackenzie sobre complacência. Aqueles de vocês que têm adolescentes vão querer ver como dois irmãos adolescentes podem fazer com que o outro fique mais seguro, mesmo ao fazer manobras radicais em um skate. Mesmo se não tiver filhos pequenos, você precisa ver como Erin, a garotinha mais fofa, usa seu frágil crânio para amassar a lateral de sua cama. Oh! Mais importante ainda, você vai ter algumas ideias de como preparar a sua babá corretamente para aumentar a segurança dos seus filhos. E vai ver de que maneira hábil e suave Larry cuida do ferimento de sua esposa Donna. É claro que ele faz com que seu filho Taylor investigue em seu lugar. Isso deixará fora da linha de fogo. Não, sério, você vai ver que até mesmo as crianças bem novas podem aumentar a sua segurança e a segurança de todos à sua volta, mesmo dos seus pais. Então, o que você diz no final do vídeo de segurança? Tenha cuidado? Não. O que você quer fazer é dizer às pessoas: eu tenho os olhos na tarefa, mente na tarefa, estou de olho na linha de fogo. Não quero perder o equilíbrio, a tração, a firmeza. Olhos e mente na tarefa, linha de fogo, equilíbrio, tração e firmeza. Olhos e mente na tarefa, linha de fogo, equilíbrio, tração e firmeza, baby. Se não prestar atenção, não negue, é provável que escorregue. A próxima coisa que você vai ver é a minha esposa Donna e a nossa filha Mackenzie. Ela tem 5 anos e se machucou recentemente. Olha, se você está no trabalho e a sua esposa, ela está em casa, certifique-se de que a sua esposa, isso mesmo, a sua esposa, a sua companheira, possa fazer essas pequenas investigações. Investigações tais como usar esses cortes, contusões, batidas e arranhões como oportunidades de aprendizado. Você provavelmente percebeu que ela não tem uma prancheta, ela não tem formulários preenchidos em 3 vias e coisas desse tipo. Apenas um cartão e ela vai tentar fazer a sua garotinha pensar mais no que ela pode fazer no futuro. Isso é tudo que tentamos fazer. Ok, Mackenzie, me diga o que aconteceu com seu punho. O que eu estava fazendo? Eu estava caminhando na beira do rio. Tropecei e caí com a minha mão nas pedras. E quando eu tentei puxar minha mão para me levantar, eu me arranhei. E eu tive que colocar um spray e um curativo. Então Mackenzie está apenas caminhando perto do rio, uma típica criança olhando por aí e sabe. Ela tropeça em alguma coisa um pouco irregular. Ela cai, mas ela cai sobre algo afiado. Donna, obviamente, fica muito preocupado, pois a sua filha se cortou. E você sabe, doeu e ela tem esse grande curativo ali em sua mão.
Mas só para mostrar que preocupação não vai ensinar nada a Mackenzie no futuro, nada além de que a sua mãe a ama. Então queremos usar essas oportunidades de aprendizado sempre que pudermos, porque você sabe, é mais fácil, principalmente para crianças, do que apenas teoria ou conceitos teóricos. Bem, você sabe que cada vez que uma coisa dessas acontece, você pode e você deve tentar tirar o máximo proveito da situação. Então, quais erros levaram o seu tropeço e machucaram seu punho? Foi olhos longe da tarefa? Meus olhos estavam na tarefa. É, e a sua mente estava na tarefa? Não, Não. No que estava pensando? bem, eu tava pensando na água, eu tava brincando, tava fazendo um barco imaginário e brincando com a... Linha de fogo? Equilíbrio, tração e firmeza? Eu acho que equilíbrio. Acho que você está certa. Ok, ela só tem 5 anos, mas entende o que é equilíbrio, tração, firmeza. Ela entende olhos e mente na tarefa. Meu palpite é que ela não estava com os olhos na tarefa, não estava olhando para os seus pés. Mas você não vai querer começar a contradizer as pessoas, uma vez que você não estava lá e também não viu o que aconteceu. A ideia aqui não é dizer a eles o que eles estavam olhando ou em que estavam pensando, principalmente se você não estava lá. De novo, para fazer eles pensarem, faça perguntas em vez de dizer a eles: este foi o estado, este foi o erro, e esta é a técnica de redução de erros críticos que você deveria ter usado, mocinha, certo? Isso não vai nos levar a lugar algum. Ok, os estados que fizeram a sua mente ficar longe da tarefa ou você perder o equilíbrio, tração e firmeza, foi pressa? Não? Você estava frustrada? Você estava cansada? E complacente? Não sei, Eu não sei. eu acho que complacência. Certo, complacência. Você estava preocupada em perder equilíbrio ou tropeçar enquanto caminhava perto do rio? Não? Você não estava pensando que perto da água podia estar escorregadio e que você podia tropeçar e cair? Bem, a complacência dos 4 estados talvez seja o que você terá que explicar mais. Sabe, há muitos adultos que não têm certeza absoluta do que complacência realmente significa, mas, bem, ela está falando de um jeito que ela consegue entender, os conceitos são coisas que ela consegue compreender. Não é muito difícil, sabe? Você não estava com pressa, mas sabe que era isso que eu teria imaginado se tivesse ouvido dizer que ela tropeçou, caiu e cortou a sua mão. Se eu não soubesse, se Dona não estivesse fazendo isso, eu iria supor que ela estava com pressa. Não viu o que a fez tropeçar, tropeçou, caiu e por isso cortou a sua mão. E o interessante é que Dona não estava muito animada com essa coisa de segurança, sabe? Ela estava feliz por eu ter um emprego, por estarem me pagando, mas ela preferia que eu deixasse isso no trabalho. Eu não sei quanto de segurança industrial, o que você aprendeu em termos de segurança no trabalho, que você trouxe para casa com você, mas quando se trata dos seus filhos, obviamente, quando se trata dos seus filhos, ela fica muito preocupada e ela quer tentar qualquer coisa para evitar que os seus filhos se machuquem. Então, não foi muito difícil fazer com que ela fizesse isso, sabe? Se eu tentasse fazer isso com a Dona, principalmente logo no início, quando nos conhecemos, provavelmente nós nunca teríamos nos casado e tido filhos, mas com os filhos, você vai descobrir que o seu cônjuge está disposto a fazer muito mais do que apenas dizer cuidado e você tem que tentar ter mais cuidado, ou você não estava tomando cuidado, você tem que prestar mais atenção. Todos nós sabemos que isso é bem ineficaz e nós não queremos que eles se machuquem. Então, precisamos ensiná-los a entender os estados, os erros e como chegar às técnicas de redução de erros críticos para que as crianças possam aprender. E quais técnicas de redução de erros críticos você pode usar da próxima vez que estiver caminhando próximo da beirada?
Você vai se autoativar no estado? Quando você está cansada, é que você pensa que quando você está cansada, os olhos e a mente ficam longe da tarefa e você pode perder equilíbrio, tração e firmeza? E você analisa o que aconteceu dessa vez para evitar que aconteça novamente? O que quer dizer analisar? Apenas pensar bem sobre o que aconteceu e por que você se machucou. Então, E usar isso para evitar que aconteça novamente. E então você pode observar os outros para ver o que eles fazem e também tentar melhorar os seus hábitos, para que quando estiver perto da água, você saiba que é escorregadio e que você pode manter os seus olhos na tarefa e a sua mente na tarefa para que não aconteça novamente. Certo? da próxima vez que eu estiver andando perto da beirada, vou olhar ao redor e vou ter minha mente na tarefa, meus olhos na tarefa e vou cuidar com pedras pontudas. Não vou fazer do que fiz da última vez. Ótimo, porque eu não quero que se machuque de novo. Isso parece bem dolorido. E agora, se ela não tivesse feito isso, se ela tivesse apenas dito, bem, você vai tentar tomar mais cuidado da próxima vez, se ela não tivesse tentado obter umas respostas, acho que vocês conseguiriam perceber isso. Fazer com que eles conversassem sobre isso, fazer com que eles pensem nisso, vai ajudar muito mais no futuro se você apenas disser tente tomar mais cuidado da próxima vez que estiver caminhando. Mesmo se todos os conceitos e técnicas não forem muito fáceis de entender, ainda assim, eles lhe darão um veículo para tentar entrar em uma conversa mais profunda. Só isso provavelmente já fará mais para prevenir que alguma coisa como esta aconteça novamente, do que apenas dizer cuidado e tente ser mais cuidadoso ou tente prestar mais atenção, esse tipo de coisa que os nossos pais nos diziam. O próximo é sobre a nossa filha mais nova, a Erin. Ela tem 3 anos e quando você está falando de crianças de 2 ou 3 anos, você não tem que falar sobre quantos machucados por semana. Você pode falar de machucados por hora. E se você é como a maioria das pessoas, não está cuidando deles sozinho. Você tem babá ou alguém que cuida deles de vez em quando. Se você apenas der um cartão para a babá, você vai abrir os seus olhos, sabe? Bem, o que eu deveria estar procurando, em termos de evitar que essas crianças se machuquem. E você pode dizer, bem, o que você espera da sua babá e do seu filho de 3 anos. Bem, vamos ver. Então, Erin, me diga como você machucou a sua cabeça ali, aquela cicatriz. Nem aqui na beira da cama. É? O que você estava fazendo? Me conte o que aconteceu com a sua cabeça. Eu estava correndo no meu quarto e eu corri e tentei andar. E eu estava andando no corredor e eu não percebi. Uhum. E o que aconteceu? Você só estava correndo? Você pisou em alguma coisa? Não, então eu só estava correndo e escorreguei. É. Eu tentei. Você tentou caminhar. E o que aconteceu depois? Bati minha cabeça. Bateu sua cabeça. E foi aqui em cima? Não, Foi sim. Ela tem um belo machucado aqui na cabeça. E como foi? foi ruim. Você chorou? Sim. Ficou uma marca na sua cabeça? Uhum. Você consegue ver ela no espelho? Não. Você não consegue ver? Eu não olhei no espelho. Eu não fui no banheiro. E sangrou? Não. Não, que bom. Você pôs gelo ali? É? Gelo faz doer menos? Não. Não, continua a doer. Doeu por quanto tempo? Umas horas. Ok, eu não sei.
ela não sabe o que é um minuto, então algumas horas é meio um chute. Mas sabe, ela não bateu em um canto afiado. Pelo que eu me lembro, eu não tenho certeza, eu não sei se a luz, eu não sei se a luz estava acesa. Sabe, a Carrie não recebeu treinamento sobre como fazer isso. Ela tem, eu acho, habilidade natural para fazer isso. Em outras palavras, sabe, ela só ri quando a Erin diz, bem, eu estava tentando caminhar, sabe? Se ela tivesse batido aqui, obviamente, bem, quero dizer que de todos os lugares que ela podia ter batido, esse foi o melhor lugar do seu rosto ou da sua cabeça em que ela podia ter batido. Ela estava fazendo um bom trabalho, porque ela não teve nenhum treinamento na prática. E estava escuro aqui? Você podia ver bem? As luzes estavam apagadas. Então você não podia ver bem. Não. Não. Diga, meus olhos estavam longe da tarefa. Meus olhos estavam longe da tarefa. Em vez de apenas dizer os seus olhos estavam longe da tarefa, quero dizer, a Erin só tem 3 anos. Então, Carrie diz, bem, as luzes estavam acesas? Não. Então, você não podia ver? E então ela diz, diga olhos longe da tarefa. Bem, olhos longe da tarefa é um termo complicado para uma criança de 3 anos. Sabe, à medida que eles ficam mais velhos, ficará cada vez mais fácil. Mas se você acha que olhos longe da tarefa é um termo complicado para uma criança de 3 anos, imagine o que tome cuidado significa para uma criança de 3 anos. Então, se pudermos decompor o que cuidado significa para essas crianças, esses 4 estados, esses 4 erros, essas 4 técnicas de redução de erros críticos, mesmo que eles sejam muito novos para entender tudo, eles vão conseguir entender alguma coisa. E à medida que eles vão crescendo e você continua com isso repetidamente, eles vão conseguir aprender através da repetição e vão conseguir aprender com seus erros muito mais rápido do que aconteceu conosco. Quando esse vago conceito de cuidado era algo que todos nós precisávamos aprender mais ou menos intuitivamente, em vez de cognitivamente ou intelectualmente. Você estava com pressa? Saiu correndo? Tava? É. Você estava frustrada? Você estava brava? Não. Não, tudo bem. Você estava cansada? Você quer me contar? Uhum. Certo. Eu estava com pressa. Então, ela confessa no final, né? Ela estava com pressa e cansada. E você pode ver que quando eles são pequenos e ficam cansados, ficam moles como se estivessem bêbados e você quer tirá-los de campo, tirá-los do campo naquele estágio do jogo, porque você sabe, eles vão começar a senti-lo, vão perder o equilíbrio e, obviamente, o cansaço também interfere com os seus reflexos. Então, levantar a mão que teria protegido a testa dela, de certa forma, às vezes não acontece quando você está cansado. E é claro, cada vez que acontece, esperamos que a Erin aprenda um pouco com isso, certo? Em vez de apenas tentar ensiná-la de forma intuitiva e com o tempo, fazer com que ela saiba o que cuidado significa. Ela pode começar a ensiná-la a tomar cuidado com cada uma dessas oportunidades. Erin, o que você faria se visse a Mackenzie correndo para o quarto? Olhe para mim. O que você faria se visse a Mackenzie correndo aqui com as luzes apagadas? O que você diria a ela? Não corra no quarto. É, porque ela pode o quê? Bater a cuca. Então o que você vai fazer da próxima vez? Andar. Andar e o que mais? Talvez você devesse acender As luzes. as luzes, isso. Diga, da próxima vez eu vou andar? Diga isso. Na próxima vez vou andar e acender as luzes. Isso. Mas eu preciso de um banquinho. Você precisa de um banquinho porque não tem altura, certo? Quem sabe você pode pedir para alguém acender as luzes para você.
É, parece uma boa ideia. Bem, muitos benefícios estão vindo disso. Primeiro, da próxima vez que Carrie vir Erin com pressa e correndo por aí, ela pode dizer: Ei, você se lembra daquela vez que estava com pressa e bateu a cabeça? E Erin provavelmente vai lembrar de tudo, porque elas tiveram uma conversa bem complexa para uma criança de 3 anos. 5 anos atrás, eu não acendi as luzes no quarto de um hotel, no meio do nada, quando estava voltando do banheiro no meio da noite. Eu tropecei e meio que perdi o equilíbrio e quando usei as minhas mãos para tentar evitar a queda, a minha mão esbarrou em uma camisa que estava sobre a mesa. A camisa rasgou e o que parou a minha queda foi o canto da mesa, bem aqui. Então, essa teria sido uma lição muito melhor para ter aprendido com 3 anos, ou começado a aprender com 3 anos. E quer saber, com o meu rosto não foi lá essas coisas, mas teria sido bom não ter ficado cheio de cicatrizes, teria valido a pena. Ok, agora vamos dar uma olhada em meus 2 sobrinhos, Miles e Corey. Corey tem 13 anos, Miles tem 14. Eles acabaram de ser apresentados a esse negócio, mas sabe, assim como a maioria das pessoas com 13 e 14 anos, eles já sofreram alguns ferimentos graves. E estamos aqui na pista de skate. E aí, cara, conta aí sobre o acidente que você quebrou o pulso. Bem, eu estava tentando pular sobre o meio-fio como aquele ali. E eu estava indo direto para ele, mas. Então eu pulei cedo demais e o meu skate bateu no meu fio e eu saí voando e caí em cima do meu pulso. E doeu muito, acabou que estava quebrado quando eu cheguei no hospital. Ok, bem, eu não sei se você percebeu, mas enquanto eles estão conversando sobre isso, o garoto de blusa vermelha faz exatamente a mesma manobra de que ele estava falando. E eu acho que esse é o jeito seguro de pular por cima do meio-fio com o skate. Talvez você tenha reparado ali no fundo que bem poucos, quase nenhum dos garotos está usando equipamento de proteção, nem mesmo um capacete em uma pista de concreto. O único garoto que vocês vão ver usando capacete em uma pista de concreto é aquele ali, o meu filho. Mas eu não estou disposto a deixar os meus filhos brincando em uma pista de concreto sem capacete. Eu também não vou sair por aí dizendo para todos os outros garotos: coloque o seu capacete, certo? Beleza, então, quais foram os grandes erros aqui, como olhos longe da tarefa, mente longe da tarefa, você estava na linha de fogo, perdeu o equilíbrio, atração, firmeza? Eu diria que foi uma combinação de mente longe da tarefa e equilíbrio, tração e firmeza. Então, eu não sei se você vai realmente, sabe, pegar 2 irmãos que, bem, eles obviamente se amam, mas você sabe como são irmãos adolescentes, né? Eu realmente gosto de você, eu não quero que se machuque. Eu não acredito que irmãos de 13 e 14 anos digam isso. Acredito que não. Mas, de novo, o cartão dá algo a eles, algo em comum para que eles possam conversar. Os 2 conhecem o cartão, os 2 sabem bem sobre a porcentagem de ferimentos com garotos que acontecem em todo lugar por causa desses 4 estados e desses 4 erros. Então você não está acusando ninguém de nada, está apenas dizendo: ei, foi alguma dessas coisas aqui? Em quais estados você acha que estava quando sofreu o acidente? Você acha que estava com pressa, frustrado, cansado ou complacente? Eu acho que eu estava mais complacente, porque eu já tinha feito essa manobra 1 milhão de vezes e acho que também estava um pouco cansado. Então, eu fiz bobagem. Bem, ele certamente não conseguiu fazer isso 1 milhão de vezes, mas é isso que a gente diz quando tem essa idade. Bem, provavelmente umas 100 vezes seria mais preciso. E isso representa vezes suficientes para fazer algo, bom, para que a complacência tome conta de você e, novamente, foi assim como a Erin. O cansaço também pode ter contribuído, sabe? Com o jeito que ele caiu, o seu reflexo quando ele caiu. E eu não sei, eu não estava lá. De novo, ele não está dizendo que ele não está dizendo que você fez isso ou aquilo e acusando ele de estar em um desses estados.
tudo que ele, e por sinal funcionou, sabe? Você não vai ser acusado. Tem certeza que não estava com pressa? Tem certeza que não estava frustrado? Tem certeza que não estava cansado? Apenas diga, algum desses foi um fator? E você apenas pergunta sobre essas coisas e eles vão te dizer bem, desde que você pergunte da forma certa. Que técnica de redução de erros críticos você pode usar para que isso não ocorra novamente? Se autoativar. Analisar os quase acidentes, observar os outros ou melhorar os hábitos. Eu acho que uma das melhores seria observar. Observar os outros, e mesmo aqui eu poderia fazer isso apenas vendo o que as outras pessoas fazem e vendo como elas reagem quando estão em uma situação como a minha. Eu estava conversando com os amigos enquanto tentava fazer isso. Bem, a minha mente não estava realmente na tarefa. E eu posso perceber isso quando as outras pessoas estão tentando fazer coisas, como aqui. É assim que eu posso usar a observação dos outros para as técnicas e padrões. Além disso, se você melhorar os seus hábitos, pode adquirir a rotina de sempre pensar na tarefa que está fazendo, e assim não ficará complacente. A parte da complacência é difícil, certo? Bem, a complacência leva a mente longe da tarefa. E você adiciona cansaço a isso e os reflexos não ficam tão bons, e então, em vez de apenas sofrer uma queda com um pequeno ferimento, você acaba com um osso quebrado. Eu nem começaria a fazer essa manobra. Eu não sei você, mas depois de umas 100 vezes que você conseguiu fazer isso, pode pensar, eu consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então, se você vir outras pessoas fazendo manobras sem prestar atenção, isso ajudará a se concentrar novamente no que está fazendo. E isso também o ajudará a combater a complacência. Um dia antes de começarmos a filmar isso, a minha esposa queimou o braço tirando a comida do forno. Agora, para aqueles que são casados, provavelmente a coisa mais perigosa que poderiam fazer é começar a investigar acidentes de sua esposa. Bem, o meu filho Taylor acabou de fazer 9 anos e eu pedi para o Taylor investigar a dona, porque imaginei que assim teria, bem menos repercussão. Ô, mãe, como você se machucou? É uma queimadura e eu me queimei no forno. O termômetro do forno tinha caído no fundo do forno e eu estava tentando tirar ele de lá. Então, coloquei as luvas, removi o rack de baixo e tentei pegar o termômetro e o meu braço, a parte que estava acima da luva, tocou o rack quente que estava acima dela e eu queimei o meu braço. E foi assim que aconteceu. Eu sei uma maneira disso não acontecer de novo. Se você pegar luvas novas que venham até aqui. Isso ia funcionar. O Taylor, ele propôs uma abordagem de segurança tradicional aqui, aumentar o equipamento de proteção individual. Não é uma má ideia, mas eu nunca vi luvas para fornos que venham até o seu ombro. Portanto, ia ser meio difícil comprar uma dessas. E sabe, eu acredito que é mais fácil para o Taylor perguntar a ela o que aconteceu do que para eu ir até ela e fazer isso. Você não acha? Quais foram os erros? Olhos longe da tarefa, mente longe da tarefa, linha de fogo, tração, firmeza? Bem, mente longe da tarefa, porque eu não estava pensando naquele hack superior. E olhos longe da tarefa, porque eu não estava olhando para a parte de cima das luvas para ver até onde meu braço estava coberto. Pois eu coloquei minha mão lá, imaginando que estaria segura com as luvas. Mas eu estava olhando para o termômetro, não para o hack. E quanto à linha de fogo? Ah, sim, linha de fogo. Sim, porque eu encostei o meu braço no hack quente. Ok, bem. Se eu estivesse fazendo essa investigação e dissesse, bem, e quanto à linha de fogo? Seria bom fazer essa pergunta a uma distância segura, só para garantir. Assim, eu estaria fora da linha de fogo. Quais foram os estados? Pressa, frustração, cansaço ou complacência? Bem, teria que ser. Nesse caso, seria a complacência. Quando a gente trabalha muito perto do forno, a gente se acostuma com coisas quentes, porque eu não estava pensando nisso. Eu estava com as luvas e achava que estava segura, que eu não ia me queimar e não estava pensando sobre até onde estava colocando meu braço.
E não foi cansaço, porque eu não estava cansada. E não foi frustração ou pressa, porque eu não estava com pressa. Dona não estava cansada. Com 4 filhos e eu na estrada uns 150 dias por ano, isso foi surpresa para mim, porque ela me parece cronicamente cansada. Ela não estava com pressa, o que também é surpreendente, porque geralmente, para aprontar tudo na cozinha e arrumar as coisas, ela está sempre com pressa. Mas quanto à complacência, o que ela disse sobre estar segura, eu estava com as luvas, eu não estava prestando atenção no rack, somente no termômetro. Bem, você não precisa estar necessariamente com os 4 estados. Um estado levando a um erro pode ser suficiente se houver energia perigosa por perto. Quais técnicas track você poderia usar? Se autoacionar, analisar os quais acidentes, observar os outros ou melhorar os hábitos. Bem, posso com certeza analisar meu quase acidente, pensar no que aconteceu e como eu poderia evitar isso no futuro e também melhorar os meus hábitos. Tá bom. Eu sei um jeito. Eu sei um jeito. Sem que você tenha que comprar um par de luvas gigantes. Você pode tirar todos os hacks do forno. Isso teria funcionado. Eliminar todos os riscos. Essa não é uma má ideia, porque se você estiver pensando em eliminar todos os riscos, mesmo se isso não for possível, você estaria muito mais atento, muito mais consciente do risco. Mas equipamento de proteção individual e tentar ter um procedimento para tudo que você faz, de modo que os riscos deste mundo e a energia perigosa potencial não possam te ferir, não vai funcionar, certo? E isso não é a realidade. Bem, é uma boa ideia, sim, provavelmente no local de trabalho, e é uma boa ideia melhorar o equipamento de proteção individual e ter um procedimento para lidar com o risco ou com esse tipo de situação. Todas são boas ideias. Mas comece a pensar em uma mãe ocupada trabalhando na cozinha e em ter um procedimento por escrito para todas essas coisas. Forno, fogão, facas afiadas, todas essas coisas. Você acha mesmo que vai para a casa de alguém e que vai encontrar procedimentos por escrito? Não, parte do que temos que fazer, além do equipamento de proteção individual e além dos procedimentos, precisamos ensinar as pessoas sobre o que podem fazer por elas mesmas. E eu acho interessante que ela pense que aquela queimadura de quase 4 centímetros de comprimento e 1,5 centímetros de espessura seja apenas um quase acidente. Eu tendo a pensar em quase acidentes como, assim, isso teria sido um quase acidente de queimadura para mim. Algo daquele tamanho que doeu por pelo menos metade do dia, eu teria chamado isso, na verdade, de um ferimento verdadeiro. E se nada tivesse acontecido, se não tivesse havido nenhum diálogo entre o Taylor e a dona, ou eu e a dona, a Mackenzie, se ninguém tivesse feito isso com ela, eu não acho que iríamos chegar nem perto do mesmo volume de pensamentos em termos de, quais foram os estados e os erros, quais foram as 4 técnicas de redução de erros críticos que poderiam prevenir isso no futuro. Quero dizer que uma vez que ela tenha passado uma pomada na queimadura ou colocado um band-aid e tivesse voltado à correria do dia a dia, sabe? Ser uma mãe com 4 filhos pequenos e não daria mais muita importância ao que ela precisaria fazer para evitar isso no futuro. Sabe, depois que tivesse parado de doer, provavelmente ela pensaria: o que mais eu preciso fazer? Pegar a Mackenzie na ginástica, levar o Mitchell na natação? Bem, acho que você sabe como é. Então, se pelo menos pararmos, pensarmos, fizermos algumas perguntas, isso nos dará muito mais no futuro em termos de prevenir que algo assim aconteça novamente.